pauta 2, Lula escolhe o vice Geraldo Alckmin do PSB para coordenar a equipe de transição entre os governos. O ex-tucano já era o mais citado entre os aliados do petista para comandar essa transação. E o martelo em torno do nome de Geraldo Alckmin foi batido na manhã de ontem. A definição ocorreu em uma reunião realizada entre a presidente do PT, a deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro Aloysio Mercadante, que foi responsável por elaborar o plano de governo de Lula, e outros integrantes da cúpula petista em um hotel na capital paulista. Alckmin vai comandar uma equipe com 50 nomes e que vai mesclar quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Os principais líderes do PT e dos partidos da coligação também devem integrar esse grupo. A presidente do PT e deputada pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, falou sobre o assunto ontem, logo após o encontro. Quem vai coordenar vai ser o Geraldo Alckmin. Já vou avisar ao ministro Ciro, eu tinha conversado com ele ontem, o ministro Ciro Nogueira, disse que hoje nós já iríamos fazer a indicação e estamos começando a relacionar as demais pessoas que vão estar na coordenação. Eu conversei ontem com o chefe da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira. Ele me falou que está à disposição, que foi uma determinação do presidente de se instalar o processo de transição, que eu poderia passar a ele os nomes, para eles fazerem as nomeações. Tem uma lei que rege o processo de transição, que o Centro Cultural do Banco do Brasil está à disposição também. Então nós queremos já a partir de quinta-feira estarmos lá, começando a montar a equipe. E ontem à noite, o deputado Ricardo Barros, do PP, que é o líder de Bolsonaro na Câmara Federal, falou sobre as ações desenvolvidas pelo presidente. O parlamentar paranaense ainda pediu que as rodovias que seguem bloqueadas sejam liberadas. Vamos acompanhar o que ele falou. Vamos avançar. O Brasil segue em frente. O presidente Bolsonaro lidera 58 milhões de brasileiros e fez a maior bancada de deputados e senadores. É uma grande liderança desse país e fez um governo transformador. Vamos em frente. Liberem a rodovia e vamos seguir a vida, porque daqui 4 anos temos eleição de novo. Ricardo Barros também confirmou que já entrou em contato com o líder da oposição na casa, o deputado Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco. Os parlamentares se falaram por telefone e, a princípio, serão avaliadas matérias legislativas que vão impactar nos orçamentos de 2023 a 2026. E quem vai acompanhar todo o processo entre os governos é o Tribunal de Contas da União. A informação foi divulgada ontem pela Corte. Segundo o órgão, o acompanhamento será feito por meio de um comitê que deve ser formado por 3 ministros. O relator do processo de transição será Antônio Anastasia. Segundo o TCU, o objetivo é supervisionar os aspectos administrativos, operacionais, financeiros e orçamentários dessa transição. Reforço, o Alckmin, que acusou Lula de querer voltar à cena do crime, agora vai preparar a cena do crime para a volta do ex-presidente. Agora, eu quero chamar a atenção para outra coisa. O Alckmin ali, ele tem uma figura simbólica, em todos os sentidos. Ele é simbólico, o PT quer mostrar, olha, eu vou fazer um governo de coalizão. Essa palavra vai começar a aparecer de novo na imprensa. Me cobra depois, coalizão, governo de coalizão. Que é um eufemismo por toma lá da cá. É isso. Mas você vai ver a Folha de São Paulo começar a falar essa palavra todo dia, os outros setores da imprensa. Aliás, já trocaram alguns termos, viu, Pedro? Eu vi uma manchete da Folha de São Paulo ontem falando em emendas do relator. Uai, mas não era orçamento secreto? Agora já trocou. Não, agora são emendas do relator, porque já exime, o futuro governo de qualquer outra coisa. A culpa é do Congresso, que foi o que o Bolsonaro sempre falou. Ou eu não estou mentindo aqui? Ele sempre falou que a culpa não era do Congresso, que ele não tinha gerência sobre isso. Agora a Folha entendeu, depois da eleição. Então ela já fala de emendas do relator. Mas vamos lá, então a figura do Alckmin é simbólica por todos os motivos possíveis. Primeiro porque o PT quer dar esse verniz de que fará um governo amplo, e colocou ali um não petista e um ex-tucano para coordenar esse processo. Segundo, porque é uma figura decorativa. Quem manda mesmo é o PT. Tanto que quem está articulando tudo nesse momento é quem? Gleisi Hoffmann, que o PT vendeu há 2 semanas atrás que não seria ministra, que estaria longe dessas articulações. Quem falou com o Ciro Nogueira para indicar não sei quem e tal? Ela é presidente do partido, é meio natural. Não precisava ser ela, podiam ter escolhido outro interlocutor. Não é ela porque querem mostrar força. O Alckmin está embaixo do meu guarda-chuva. O recado é esse. E outro motivo é porque ele tem que fazer alguma coisa no governo. Estão dizendo que ele pode assumir a defesa, Pedroso. Não sei se isso vai se consolidar, estão dizendo muita coisa sobre os ministros, mas já é dado como certo que ele terá um ministério
justamente para não ficar solto como vice-presidente, que se circular demais pode ser uma figura mais estratégica das articulações. Então eles querem localizá-lo em um ministério para ele ficar cuidando da administração de um ministério e não ficar circulando por aí e até atrapalhar os planos do PT em algum momento. E nada muito central. Nada muito central. Discutem ou a possibilidade de um ministério, Mark, ou de um conselhão com uma característica econômica mais esvaziado de poder. Então, assim, eles querem, na verdade, colocar ele numa função absolutamente decorativa. Quando a gente falou ontem sobre essa questão do Alckmin, se ele fosse indicado, seria um sinal positivo. E eu procurei apurar para entender, opa, saiu o Alckmin, legal, ele tá empoderado. A resposta que eu obtive foi o seguinte, pelo contrário, ele serviu para tampar um buraco. Dentro do PT estavam se matando os grupos políticos ali, os governadores ali do Nordeste estavam se matando com o grupo de São Paulo, esse grupo ligado a Gleice, um pessoal do Zé Dirceu, tá? Estavam ali se matando, louco para descobrir quem ia sentar, coordenar a transição, já pensando em ter a possibilidade do Ministério da Fazenda ou do Planejamento ou quem sabe Casa Civil. Então, para resolver, para evitar uma confusão maior ou para evitar empoderar, qual foi a solução tirada da cartola? Coloca o Alckmin. Deixa ele ali, ele ocupa a função, vai gastar uma energia, mas deixa a Gleice indicar ele. Não vai ser o Lula que vai falar com o Ciro Nogueira. Não precisa ser o Lula. Deixa a Gleice, ela indica, ela puxou uma reunião ontem com 10 partidos da base aliada, já fez uma reunião eletrônica ali com esses partidos. Então, assim, o Alckmin ele vai ter que descobrir, ele vai começar a compreender o funcionamento da máquina de moer petista. Veja, o PT não conseguiu lidar com nenhum outro vice-presidente. O Zé de Alencar era decorativo, cuidava de uma coisa ou outra, se preocupava com Minas Gerais, e olhe lá. Quando teve o Michel Temer, ele inclusive se ressentiu com isso. Então, assim, o Alckmin... Lembra da carta? Perdão, Pedro Zé, que a bola quicou. Lembra da carta que ele escreveu a Dilma Rousseff? Claro, magoado. Mas por quê? Ele foi descobrindo com o decorrer do tempo como a máquina petista funciona. Depois ele deu até entrevista, olha, quando eu tentei ajudei na relação com o Congresso, mas chegou na hora de cumprir os acordos que eu fiz para ajudar na relação com o Congresso, a pessoa falou, veja bem, deixa assim, tá tudo certo. Ou seja, até quando eles pedem ajuda, eles acabam deixando esse vice, que não é do PT, que não é do partidão, na beirada da estrada. Então, aos poucos, o Alckmin vai descobrir o método de funcionamento. Agora, veja só, a gente está tratando de uma normalidade das coisas, Marcos. A gente já está discutindo a transição. Então, quem apostava no quanto pior, melhor, vem perdendo sistematicamente. As coisas vão funcionar, a transição vai acontecer com os bens e com as dores disso. A gente já percebe as pessoas preocupadas, a gente comentar fora do ar, olha, como que vai ser os cargos, quem que vai ter direito a isso, qual a informação, quem que vai cuidar daquilo. O Haddad já se preocupou em indicar pessoas ali para cuidar da área da educação, né, dizendo que ele entende do assunto, a gente tem dúvida, o Lula, pelo visto, né, no discurso também tinha dúvida. Então, assim, as pessoas já estão fatiando esse grande latifúndio do governo federal. A única certeza que a gente tem é que o número de ministérios vai multiplicar e deve passar dos atuais 23, Mark, para pelo menos 30, 33. O petismo não engana ninguém, e eles não enganaram ninguém, tá? Ficou muito claro sempre isso. O jeito do PT governar é lotear o governo, colocar mais gente embaixo do guarda-chupa e poder comandar, né, a máquina pública, todo mundo junto e todo mundo fazendo o que o histórico petista mostra que eles sempre fazem. Não vou falar na pauta 3 sobre o Congresso. Agora, o Pedroso já tocou num ponto importante. O PT é todo fragmentado. Ele estava unido e forte e marchando junto para as eleições. Eles tinham um inimigo maior, que era o Bolsonaro, então eles se unificaram ali e foram em frente. Mas agora vai surgir o PT de verdade, com suas contradições internas, inclusive. E o PT é todo rachado. O PT de São Paulo não fala com o PT do Nordeste, por exemplo. O Jacques Wagner não tem boa relação com o Mercadante lá de São Paulo. Não sentam na mesma mesa. Exato. E de verdade, isso literalmente. Né? Até porque um se acha mais acadêmico que o outro. Aí tem o PT da universidade, tem o PT do sindicato, tem o PT dos sindicatos, aí tem o PT bancário, tem o PT professor, tem o PT... É uma confederação de interesse da esquerda ali. E o Lula sempre foi esse maestro, e ele é bom nisso. Ele consegue unificar o PT porque ele, né, é uma figura histórica do partido. E aí eu quero chamar a atenção que o Lira, por exemplo, já entendeu isso. Qual que foi o recado que o Lira deu, Pedroso? Eu falo só com o Lula. Não me vem com Gleisi Hoffmann, não me vem com Alckmin, não me vem... Eu falo com o Lula. Porque ele, macaco velho, raposa velha, já sabe o seguinte, ó. É o Lula que manda ali. Então, eles ficam jogando de um pro outro. Eu vou falar com o Lula. Inclusive, nós vamos falar depois sobre as articulações do Lira já para tentar colocar o PT embaixo dele.